seguinte, eu perguntaria para a professora Graça, questionando bem rápido aqui na fala dele. Essa verba para a professora Graça, no caso aí, que João mandou uma mensagem que o governo, os deputados aprovaram 10% do PIB, mas acontece que Mercadante já está contra, Manteiga já está contra e Dilma liberou 150 mil para os deputados, 150 milhões para gabinete. E hoje, na Folha de São Paulo, salário 27 mil, gabinete 78 e para exercício 25 mil, ou seja, 130 mil para os deputados, fora meias, cueca, calcinha, sutiã e por aí vai. Então fica essa questão, o PIB não vai cair. Eu vou tentar aqui acrescentar alguma coisa que a professora Graça colocou em relação à proposta do PROINFES. Ela certamente não tinha informação, então eu vou... O PROINFES encaminhou ao governo uma proposta com 11 pontos. Eu não vou citar todos esses 11 pontos de princípio, não fez um projeto de carreira, um projeto completo como antes fez. Fez uma série de princípios que na discussão, na negociação que estava se travando, ela ia certamente enquadrar dentro de algum projeto. Mas, dentro desses pontos, o primeiro deles é a questão da divergência maior entre o projeto da ANDES e o do PROINFES, que é a questão da carreira única. No caso do PROINFES, ele propõe duas carreiras diferentes por uma série de motivos. Para começar, o tempo de aposentadoria do pessoal do EBTT é de 25 e 30 anos, o nosso é de 30 e 35. Já começa daí a diferença, né? Tempo. A questão seria mais ou menos o seguinte, eu vou citar os 3 pontos que eu acho que merecem destaque aqui nesses 11 pontos do princípio do PROINFES. Primeiro, adequar as carreiras do magistério do ensino superior e do EBTT aos tempos atuais, de forma a evitar situações como as que ocorreram no passado, em que docentes ficaram retidos até por 20 anos na classe dirigente nível 4. No caso do EBTT, por exemplo, nós tem 8% só de doutores. No caso do magistério superior, tem 80% de doutores. Então é preciso fazer alguma coisa que seja diferente uma da outra, pelo menos provisoriamente, até você chegar a uma situação igual para as duas, né? Esse fato já é uma situação muito grande. Então, eu acho que seria necessário 2 carreiras distintas. É claro que o teto e o piso são iguais. Isso se mantém, foi conquistado em 2008. Segundo ponto, valorização do mérito acadêmico. Valorizar o mérito acadêmico mantendo os cargos isolados do professor titular em ambas as carreiras, cujo salário deverá ser igual na última classe de nível alcançado sem a obrigação de prestar concurso. E o terceiro ponto, que é esse talvez o ponto que a professora Graça falou, que além de 18 anos, no caso do PROINFES, ou 22,5, é que permite instituir mecanismos que possibilitem a um docente pleitear progressão acelerada, compatível com seu histórico de carreira, considerando o conjunto de todas as suas atividades, de forma inclusive a viabilizar a mobilidade de docentes entre IES nacionais ou estrangeiros. Então esse é o ponto, esses 3 pontos é que eu acho que faltaram na descrição que a professora Graça fez. Obrigado. Eu só queria lembrar o seguinte: em 1808, a família real portuguesa veio para o Brasil e criou a Escola Superior de Medicina. E se pagava aos professores o equivalente 5 contos de réis, ou seja, 20% menos do que o salário de um magistrado da alta corte que foi criado aqui. Dom João estabeleceu que a remuneração de todo professor deveria acompanhar a remuneração dos magistrados. Até agora eu só ouço a gente desvincular isso e simplesmente baixar nossa remuneração. Será que Dom João estava errado? Será que nós temos que desvincular tudo e colocar um diese? Por que o Supremo Tribunal recebe 36? Por que um professor que prepara um magistrado para estar lá tem que receber menos do que isso? É a pergunta. Por que o nosso topo não é o do Supremo? Nós é que preparamos eles. Existiria Supremo? Existiria político? Existiria alguém se não fosse essa classe que está aqui? Eu quero saber se alguém se forma, se cria alguma coisa sem professor.
É isso que a gente está ouvindo aqui? Vamos baixar nossos níveis? Não, eu acho que eu tenho que receber o que o Supremo recebe. Por que que os políticos hoje estão defendendo um salário de 60 mil? Foi isso que eu vi essa semana. Esse é o desvinculamento que o Congresso quer para um salário de 60 mil. 60 mil para o magistério. 100 mil para o magistério, porque a gente é que prepara eles, certo? Sabe qual é o impacto do nosso aumento sobre a arrecadação do governo? Menos de 0,05%. Eu fiz o cálculo, eu fiz essa projeção. Então nós não somos nada. Então, quer que abram a mão? Abrimos mão para que o nosso nível mais alto seja exatamente o do nosso teto, que é o Supremo Tribunal Federal. Essa é a realidade. Não é abrir mão. Por que que eu vou lutar por 17? Por que que eu tenho que abrir algo que vem desde 1808 para me igualar ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que pode ser acabado em 5 minutos com um traço do presidente? Não vou ultrapassar o tempo, eu só quero deixar vocês a reflexão. Vamos abrir mão de um direito de 1808 ou vamos nos abaixar mais uma vez? Obrigado. Na pauta específica, e quem lê o texto que eu vendi, entre aspas, hoje, vai entender por quê, é que nós devemos pleitear a criação de um fundo próprio na Universidade Federal da Bahia para custear atividade de pesquisa e outro fundo para custear atividade de extensão. Gostaria de dar o meu testemunho. Nunca consegui um tostão de agências financeiras para fazer pesquisa ou para fazer extensão, porque nunca quis cumprir programa de doutorado. Se eu não tivesse nas empresas geológicas ex-alunos meus, a quem agradeço muito, que conseguiam recursos para mim, seja na Petrobras, CPM, DPM, etc., eu não teria podido fazer nada exceto dar aulas. Isso é muito triste, porque eu não cheguei a enviar, mas muitos colegas enviam sistematicamente projetos, satisfazendo as editais, etc., e não conseguem recursos. E o que é mais grave, os teus projetos, para serem aprovados, têm que satisfazer a critérios definidos externamente. E a função social da universidade fica útil. Outro que eu julgo da maior importância é a criação também. Tem tanto dinheiro agora, né? Tantas construções. Por que não pleitear um centro de convivência, que eu reputo algo da maior importância, um lugar onde a gente possa se encontrar, seja sexta-noite, seja sábado, seja domingo, trocar ideias e, por que não, gestar ideias, com barzinho, etc., Batista cantando e eu recitando, etc. Porque digo a vocês, os empresários sabem onde é que eles articulam os melhores negócios? É nas mesas dos botequins, é nos restaurantes. Então nós, já que nosso salário não dá para isso aí por aí, ainda que desce, é importante ter um centro de convivência para a gente se integrar, para a gente trocar ideias, para a gente gestar. O que me deixa estarrecido aqui dentro da universidade, em todas essas discussões, é a gente perceber que tudo está sendo feito meio que às pressas, se discute de carreira, se põe a situação da carreira do professor em escalas, como se mestrado e doutorado fossem cursos complementares, e não são. O mestre tem uma função, o doutor tem outra função. O doutor é preparado para laboratório, o mestre é preparado para aula, pelo menos prioritariamente. Ambos podem fazer pesquisa, mas a pesquisa está restrita ao doutor. O mestre não tem financiamento nenhum, nem hipótese alguma para se fazer pesquisa, certo? Para se conseguir um financiamento para pesquisa, né? O doutor, ele prioritariamente deveria estar escrevendo artigos e tratados. O mestre
deveria estar pegando esses artigos e transformando em livros didáticos. Enfim, esse é um ponto, né, da carreira que me assusta, que a gente não está refletindo, a gente está criando uma coisa sem reflexão, né? O outro ponto é que a gente vê nas carreiras injustiças, como por exemplo, a melhor proposta, que é o do Andes, ele nivela, o professor faz a transição de cima para baixo, certo? Nisso aí a gente perde aproximadamente 8 anos de carreira, se a gente considerar que todo mundo faz progressão com um tempo mínimo. Nós não temos a estrutura necessária para acompanhamento dos professores. Então o professor é desviado de sua função de pensar, ele é pago para pensar, ele não é pago para carregar pedra, nem arrumar mesa, nem organizar documentos. A gente tem uma infraestrutura, precisa ter uma infraestrutura que cuide do funcionamento da universidade para que o professor fique livre para ensinar, transmitir o conhecimento e gerar conhecimento. A concepção de uma universidade, no meu ponto de vista, levantado no que se tem no primeiro mundo, é que a universidade, inclusive está na nossa Constituição, ela tem 3 funções básicas. Uma seria guardar o conhecimento, a segunda, gerar o conhecimento, e a terceira é transmitir o conhecimento. A geração de conhecimento é feita basicamente pelos doutores, teoricamente, não proíbe o mestre de fazer a mesma coisa. A transmissão de conhecimento é função do mestre, certo? E o guardar o conhecimento é função da estrutura da universidade. Aí vamos, os funcionários públicos e toda a infraestrutura. Nós não temos, por exemplo, técnicos dentro de engenharia para cuidar dos laboratórios. O próprio professor tem que fazer isso, tem que cuidar da tua carreira, tem que buscar os documentos comprobatórios de que ele fez o que foi mandado fazer, certo? E atestado pelo departamento. Tudo isso consome um tempo caro e precioso do professor na atividade de pensar, de inteligir, né? Então isso torna a universidade um pouco tolhida da sua função principal, um pouco não, emboltada, né? De certa forma. Enfim, são essas as preocupações que eu tenho aqui quando a gente fala em uma carreira nova, certo? Uma universidade, reinventar o que já está inventado, certo? Nós não criamos a universidade já existe no mundo há séculos, né? E ela foi polida ao longo dos tempos, e os países que investiram na educação, certo, obtiveram resultado. Os que não investiram, certo, não conseguiram evolução. Enfim, certo, todo governo absolutista interfere na educação como uma forma de manter o povo na miséria e com